Depois de 3 meses nesse trabalho, meu chefe já me deixou full time, já me deu um contrato de trabalho e eu também já ganhei o sponsor nesse meio tempo. Fala galera, beleza? Meu nome é William Félix, estou morando aqui em Sydney, na Austrália. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha trajetória de um ano. Recentemente, faz 1 ano e 1 mês que eu tô aqui na Austrália. Compartilhar como foi minha trajetória, como que eu cheguei aqui. Então vamos lá. Eu saí do Brasil no dia 22 de fevereiro para vir para a Austrália. Eu vim para a Austrália porque meu amigo, ele casou e eu fui padrinho de casamento dele, então já como eu ia ter que vir para cá, eu já vim com visto de estudante, porque seria mais inteligente do que eu vir como turista e gastar dinheiro com passagem, dinheiro para trazer aqui e tudo mais. Então eu já vim com visto de estudante, tudo certinho. Então eu saí no dia 22 de fevereiro do Brasil, fiz uma escala técnica em Paris, fiquei 6 dias em Paris. Depois eu peguei um voo de Paris para Polônia, de Polônia para Londres, de Londres para Singapura, de Singapura aqui. Pobre, você já sabe, né? A gente vai no voo mais barato. Mas nem foi por isso, na verdade, foi porque eu compro passagem com milhas, então eu fiz São Paulo, Paris de classe executiva, fiz Paris, Polônia de classe executiva, Polônia para Londres de classe executiva e de Londres para cá eu fiz de econômica. Porque eu comprei a passagem errada, porque na verdade, se eu tivesse visto, eu teria feito uma escala na Índia de classe executiva também e depois chegado aqui de classe executiva, mas Cheguei aqui no dia 1º de março, meu amigo casou no dia 4, quando foi no dia 6, eu comecei a procurar trabalho, meu amigo me passou a lista dos ex-patrões dele, que ele tinha trabalhado anteriormente, então eu mandei mensagem para todo mundo, arrumei, no dia 7 eu recebi mensagem de duas pessoas, de um brasileiro para trabalhar de removal, que é um trabalho que você trabalha com mudança de casa, mas era temporário e podia ser trabalho ou não. E eu também consegui um trabalho com um ex-patrão do meu amigo, que ele é irlandês, e ele estava construindo a casa dele. E eu ganhava por volta de $30 a hora no dinheiro. Então, quanto eu estava trabalhando lá, eu estava estudando. Eu estudava das 4h30 até as 9 da noite. Então, não tinha conversa, tinha que ir esse horário para a escola. E se faltasse, eles avisam a imigração. Então, você tem que ir para a escola certinho. Aí, eu fiquei 3 meses nesse trabalho. Morando com meu amigo em Warriewood, que fica mais ou menos 1 hora do centro de Sydney. E depois que eu morei com ele 2 meses, como esse trabalho era em Bondi, ficava mais perto eu mudar para Sydney. Depois de 2 meses eu mudei para a cidade. Não foi tão difícil de achar casa, eu tive sorte, por mais que estava bem complicado esse período. Ainda está complicado a questão imobiliária aqui em Sydney, que está muito caro e é difícil de você achar algo bom e barato. Eu consegui achar na minha segunda inspeção, porque aqui você tem que fazer o quê? Você tem que marcar que você está interessado, aí a pessoa vai marcar com você e com mais outras milhões de gente, aí você tem que ir lá conversar e esperar a resposta se a pessoa vai te escolher, não importa se você tem dinheiro ou não, então você tem que esperar. Mas na minha segunda inspeção, que era bem próximo do meu serviço, eu consegui o quarto, pagando 350 por semana, porque aqui na Austrália é caríssimo, aqui é um rim, tipo, hoje, na época eu pagava $1.400 por um quarto numa casa compartilhada com 5 pessoas por mês, $1.400 por mês, é altíssimo por um quarto, nem é uma casa. Mas essa casa eu tô até hoje, então depois de 3 meses que eu fiquei nesse trabalho, eu falei pro meu chefe que eu era engenheiro, que eu tinha graduado, não tinha experiência, mas que eu já tinha engenheiro. E ele falou para um amigo dele, que é o melhor amigo dele, que é meu chefe atual, que eu era engenheiro e meu chefe estava insatisfeito com o engenheiro que estava na empresa na época, que era um indiano. E aí meu chefe veio, me entrevistou, não precisei ir até lá, ele veio até mim no trabalho que eu estava, me entrevistou e falou para mim começar já no outro dia. Então, nesse meio tempo, eu estava terminando ainda a casa do meu antigo chefe
Então eu fiquei trabalhando com ele até terminar as partes finais, porque ele gostava bastante de mim. E como eles eram amigos, não tinha problema. E depois eu assumi nesse novo serviço. Inicialmente o engenheiro estava lá ainda, o outro engenheiro, mas ele estava saindo de férias. Mas no final da história, meu chefe decidiu sair de férias e o indiano também decidiu sair de férias no mesmo mês. Eu era novo, não entendia nada, o inglês não tão bom, mas fazer o quê? Era o que tinha naquele momento. No final da história, o engenheiro decidiu se demitir. Ele se demitiu e comprou uma fazenda, se demitiu, falou que ia ficar na Índia uns 3, 4 meses e ficou por lá. Aí nisso eu fiquei segurando as pontas com a moça do RH, a gente se virava do jeito que dava. E a minha empresa de hoje, eu trabalho como site engineer, porque na verdade eu trabalho metade no escritório, metade no site engineer. Por quê? A gente tem empresa de escavadeira e a gente aluga os operadores e as escavadeiras para as outras empresas. Então a gente é subcontractor. A gente é subcontratado das outras empresas que ganham a licitação das obras. Depois de 3 meses nesse trabalho, meu chefe já me deixou full time, já me deu um contrato de trabalho e eu também já ganhei o sponsor nesse meio tempo. Ele falou que quando daria para sponsorar, ele conseguiria já sponsorar, porque o caso não era mais com ele, o caso era comigo. Porque o sponsor, eu tinha que ter umas regras para ser sponsorado como engenheiro. No mínimo 3 anos de experiência ou 1 ano de experiência, mas eu não tinha nenhum ano de experiência. Eu não tinha nenhum ano de experiência na época, porque no Brasil eu só graduei, eu abri meu próprio negócio, eu não trabalhei. E então, o que aconteceu? Eu estava no visto de estudante, do visto de estudante eu fui para o visto de Covid Visa, que é um visto que a Austrália estava concedendo ainda por causa do Covid, que esse é um visto que eles concederam para as pessoas que não poderiam sair do país quando estava tudo fechado, porque a Austrália ficou fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Então eu consegui esse visto porque o visto, quando virou o ano fiscal, porque aqui vira em julho, de 2022 para 2023, eles não falaram nada que eu ia acabar o visto. Então, quando foi em agosto, eu apliquei para esse visto. Era um visto que você não pagava nada, não pagava nada de nada, não pagava taxa para o governo, não pagava nada, é um visto totalmente gratuito. E é um visto que me permitia trabalhar full time. Porque quando virou o ano fiscal de 2022 para 2023, eles decidiram voltar às restrições de horas de trabalho para estudante, porque antes de julho de 2023, por causa do Covid, os estudantes poderiam trabalhar full time sem restrição de horário. E depois eles mudaram a regra de novo e só poderia trabalhar 48 horas quinzenais. Então você só poderia trabalhar 24 horas por semana. E 24 horas por semana aqui na Austrália não é o suficiente para você se sustentar, pagar tudo. Ainda mais quando você vem como estudante e se preocupa em pagar algumas dívidas que você veio com você do Brasil, ou você juntar o dinheiro para você pagar a escola para renovar seu visto. Não é o suficiente. Então, como eu consegui o Covid Visa, meu Covid Visa saiu em uma semana, foi bem rapidinho. E nessa empresa eu comecei ganhando $28, né? Aqui onde eu trabalho, que fica o yard, o pátio onde a gente guarda as máquinas, que na verdade fica ali atrás. E aqui é o escritório. Então, inicialmente eu comecei ganhando 28. Aí depois eu conversei com o meu chefe, ele aumentou para 30, 28 era menos que eu ganhava na outra empresa. Depois ele aumentou para 30 e depois de 6 meses eu virei full time e ele aumentou para 34. E eu ganhei também, já quando eu entrei aqui, eu já poderia ficar com o carro da empresa, que eu vou e volto para casa com o carro da empresa, não pago nada, não pago gasolina, não pago pedágio, não pago nada de nada. E também ganhei o celular da empresa e ganhei também o computador da empresa. Então, aí eu posso trabalhar aqui das 7 da manhã até as 11, das 7 da manhã até as 6 da tarde, 11 horas de trabalho, ou no mínimo até as 5, porque geralmente o site fecha às 5 horas. E eu ganho aqui aproximadamente $7.600, mas o governo cobre 1.900 só de imposto de renda, porque aqui o leão, ele vem com força. Então líquido, eu tiro aproximadamente uns $5.600. E como que é meu custo de vida aqui hoje na Austrália? Meu custo de vida aqui na Austrália, eu pago mais ou menos
hoje, como o meu housemate, a namorada dele veio morar com ele, então diminuiu um pouco o aluguel, de 350 eu pago 315 por semana, que dá 1.230 por 1.260 por mês. E por comida aqui é mais ou menos uns $100 por semana. Então meu custo de vida aqui gira em torno de uns 2.500 dólares. É um custo de vida ok, não esbanjo muito. E então, quando foi em julho, agosto, quando foi em dezembro, meu chefe aumentou meu salário. E como era final de ano, a gente fez a festa de final de ano e o meu amigo que casou, ele foi visitar os pais deles no Brasil, então eu não conhecia ninguém aqui. A galera da escola também não tinha muita amizade. Então eu decidi fazer uma viagem de final de ano. Passei o Natal na Tailândia, o Ano Novo em Dubai. Fiz transplante capilar, pra vocês perceberem. Depois eu coloco uma foto, eu não tinha. Fiz transplante capilar na Turquia. E fiquei um dia na China, depois eu voltei pra cá. E nesse meio tempo acumulando experiência. Depois que eu voltei, na empresa consegui mais experiência. E quando foi em março, aproximadamente, falei com o meu chefe de novo, referente ao visto, que o meu visto já estava para expirar. Ele falou que tudo bem, que para mim falar com a advogada. Aí a gente achou um visto chamado visto 407, que é um visto de treinamento, que você precisa ter somente 1 ano de experiência como engenheiro na área que você está, ou ter terminado a escola 24 meses antes de você aplicar o visto. Mas como eu tinha terminado a faculdade em 2020, eu já tinha passado desse período, então ficava somente a parte da experiência de 1 ano. Hoje, a data de hoje é dia 28 de abril e nós vamos aplicar o visto em julho, dia 16 de julho. Por quê? Porque eu entrei na empresa dia 21 de junho como full time, mas de julho até agosto, um mês eu fiquei como part-time, que eu fiquei como visto de estudante ainda, porque o governo tinha revogado. Então eu fiquei um mês trabalhando part-time, só 24 horas, na teoria. E quando foi em agosto eu voltei pro full-time. Então nas contas eu preciso ter 56 semanas, se eu não estou enganado. Eu preciso ter 1 ano de experiência. Então nas contas da advogada, essa experiência vai ser em julho, dia 16 de julho. Então a gente vai aplicar o visto do 407, que é o visto de treinamento. E nesse período eu só preciso fazer a prova de inglês, que eu vou fazer o PTE, que só precisa de 30, não precisa de mais que isso, e não precisa reconhecer o diploma também. Eu fiquei bastante surpreso, porque a minha preocupação era fazer esse reconhecimento de diploma, mas para esse visto a imigração não tem essa solicitação de reconhecer o diploma no órgão regulador daqui. Eu só preciso fazer a tradução juramentada e tá tudo bem. Porque até mesmo para reconhecer o diploma, você precisa ter 50 no PTE ou 6,5 no IELTS. E também é preciso que você tire 50 no PTE ou no IELTS e reconhecer o diploma e pagar também $1.000 e pouco só para você fazer esse procedimento. É um procedimento que eu vou precisar para o futuro, mas por enquanto não será necessário. Meus objetivos aqui na Austrália agora é pegar o passaporte daqui. Não pretendo morar aqui para toda a vida, não é um país que eu gosto, por mais que seja lindo, tudo funcione, mas não é um lugar que eu quero ficar por toda a vida, mas eu quero ter uma segurança a mais se a gente for comparar com a situação atual do Brasil, né? Então é pegar o passaporte e financeiro agora. Já vi que dá sim para juntar dinheiro aqui na Austrália. Vou fazer esse vídeo mais pra frente, provavelmente no próximo vídeo. Aqui como é o meu objetivo financeiro aqui da Austrália, que dá pra juntar dinheiro. Eu vou mostrar pra vocês na ponta do lápis o tanto que dá pra juntar, o tanto que eu ganho, vocês já sabem. Mas dá pra juntar sim, dá pra viver legal e dá pra viajar também, porque viajar é algo que me salva aqui. Porque senão você fica louco, entendeu? Se for só trabalhar e não curtir, não viajar, você fica louco. A vida é feita de... Vamos helicópteros. A vida é feita de balanço. Trabalhar, estudar e trabalhar.
Mas é isso, galera. Isso é a minha trajetória daqui de um ano, resumidamente. Não quero me prolongar muito. Dei sorte. Deus também ajudou muito, porque falar pra vocês que eu sofri, não passei nenhum perrengue de intercambista, nada. Porque se a gente for olhar na minha linha do tempo, eu fui pra Paris, cheguei aqui, já tinha casa pra morar, consegui trabalho com 8 dias, eu cheguei aqui dia 1º, dia 9 eu já tava trabalhando. Consegui trabalho com 8 dias, desde lá pra cá nunca fiquei sem trabalho, nunca peguei chefe que não paga direito o salário, sempre me pagou certinho. Casa eu consegui muito rápido também. E as coisas foi fluindo. Então, eu não consigo falar pra vocês um parâmetro. E aqui é difícil, eu sofri, não sofri aqui. Esse é o helicóptero, não sei se vocês estão vendo, é o helicóptero dos bombeiros. Deve estar vendo que é alguém regular. Mas eu não sofri aqui na Austrália até hoje, não tenho o que reclamar. De falar, eu sofri perrengue. Moro com 5 pessoas, mas é tranquilo. Em casa é tranquilo, cada um sabe seu espaço. Moro com 3 australianos, um brasileiro e uma alemã. Na verdade, ele nasceu no Brasil, mas os pais é da Europa, então ele é europeu também. Mas eu não sou uma pessoa para falar, eu sofri, não. Aqui na Austrália, você tem que ter um objetivo e não ter medo de trabalho. Não ter medo de trabalho. Conheço bastante pessoas aqui que também passou um pouco mais de dificuldade, mas tem um trabalho legal hoje, venceu na vida também aqui. E assim, mas mesmo comigo não é nada garantido. Até tá com visto na mão, meu chefe pode me mandar embora, ele pode fazer várias coisas. Então nada garantido, eu sempre coloco na minha cabeça que é nada garantido até estiver na sua mão. Porque aqui tudo pode mudar em segundos. Nem meu visto agora, eu vou aplicar. Pode chegar perto do visto e meu chefe mandar embora. Pode eu aplicar o visto e eles recusarem o visto. Eu ter que voltar para o Brasil ou ir para outro lugar. Então, nada é garantido. Mas uma coisa que eu sempre mantenho em mente é pensamento positivo sempre. Se deu certo, bom. Se não deu certo, tá bom também. A única coisa que eu tenho que ter responsabilidade e pensar positivo no futuro, que às vezes não é para ser. Que nem... Não é exato. Não vou me prolongar mais, pessoal, porque senão vai ficar um vídeo longo, longuíssimo, longérrimo. Então não vai rolar. Mas é isso, galerinha. Se vocês gostaram, tiveram dúvidas, qualquer coisa, deixa nos comentários, vou procurar responder. Ou me chama no WhatsApp, ou me chama no WhatsApp também, ou me chama lá no Instagram, que eu vou ficar feliz em responder. A viagem que eu fiz no final de ano foi bem legal. Se vocês tiverem interesse em olhar, dá uma olhada lá no Instagram. A viagem da Turquia também, do implante, foi bem divertido e eu paguei bem barato. Se vocês quiserem saber, só me dá um alô. Mas é isso, pessoal. Fica com Deus. Beijos, tchau e tchau, tchau.